Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal. Hoje, mais um episódio da série Decisões que Definem Destinos. A nossa mensagem hoje é de número 3, quando a pressa rouba o propósito. Vamos fazer a leitura bíblica? Está lá em Gênesis capítulo 25, do versículo 29 até o 34. Tinha Jacó feito cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Vivemos numa geração da pressa. Tudo precisa ser rápido, imediato e instantâneo. As pessoas não querem esperar, querem respostas rápidas, crescimento rápido, bênçãos rápidas, prazer imediato. Mas um dos maiores perigos espirituais é tomar decisões permanentes baseadas em necessidades momentâneas. Esaú nos mostra exatamente isso. Ele trocou algo eterno por algo imediato. Trocou o propósito por um prato de lentilhas. E o mais assustador em tudo isso, na hora, aquilo pareceu que fazia sentido. Veja essa ilustração. Certa vez, perguntaram ao agricultor qual era o maior erro que alguém podia cometer ao plantar. E esse agricultor respondeu: querer colher antes do tempo. Porque quando alguém tenta acelerar os processos, perde qualidade, destrói a plantação, compromete o futuro. Assim também acontece espiritualmente. A pressa tem destruído muitas pessoas. Vamos refletir aqui. Primeira questão: a carência momentânea pode distorcer decisões importantes. Esaú chega cansado e faminto, e naquele momento a sua fome parecia a coisa mais importante do mundo. O problema é que necessidades momentâneas podem nos fazer perder discernimento. Muitas pessoas tomam decisões erradas porque estão emocionalmente carentes, espiritualmente cansadas, estão frustradas, ansiosas, e aí acabam entrando em um relacionamento errado, por exemplo. Negócios errados, caminhos errados. Nunca tome decisões eternas baseado em emoções temporárias. Um exemplo bíblico disso é Elias no deserto. Lá em 1 Reis capítulo 19, depois de uma grande vitória espiritual, Elias entra em exaustão emocional. E no momento de desgaste, ele pede até para morrer. Então, um homem forte espiritualmente pode tomar decisões ruins quando está emocionalmente esgotado. Segunda questão: o imediato pode nos fazer desprezar o eterno. Esaú vendeu seu direito de primogenitura. A primogenitura representava herança, autoridade, bênção, um legado espiritual. Mas ele trocou tudo isso por algo que era passageiro. Veja, o estômago falou mais alto que o propósito. Então, hoje muita gente troca princípios por prazer, propósito por conveniência, comunhão com Deus por entretenimento, troca a eternidade por satisfação momentânea. O problema do imediatismo é que ele faz o eterno parecer sem valor. Um exemplo bíblico disso é Demas. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, o Paulo diz assim: Demas me abandonou, amando o presente século. Então ele trocou o reino por aquilo que parecia melhor naquele momento. Isso nos leva à terceira questão. Existem decisões que não podem ser desfeitas. Depois Esaú percebe o que perdeu, mas já era tarde. Então isso aqui é muito forte, porque existem decisões que deixam marcas que são permanentes. Algumas escolhas geram consequências profundas, palavras ditas, pecados escondidos, traições, escolhas impulsivas. O perdão de Deus existe, mas algumas consequências permanecem. Por isso, precisamos aprender a decidir com sabedoria. Um exemplo bíblico disso é Davi e Batseba. 2 Samuel capítulo 11 diz que Davi foi perdoado, mas as consequências atingiram sua casa, seus filhos, seu reino. Veja que uma decisão impulsiva abriu portas para muita dor. Isso nos leva aqui então à quarta questão. O propósito exige paciência. No Salmo de número 27,
versículo 14 diz: espera pelo Senhor. Quem vive guiado pela pressa normalmente sai do centro da vontade de Deus, porque Deus trabalha por processos. José teve sonhos, mas esperou anos. Davi foi ungido rei, mas esperou. Abraão recebeu promessa, mas precisou esperar. O tempo de Deus prepara o caráter para sustentar o propósito. A quinta questão: o que você valoriza vai definir suas escolhas. Lá em Gênesis capítulo 25, verso 34, diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então o problema não era apenas a lentilha, era o valor que Esaú dava ao espiritual. Quem não valoriza o que Deus deu, troca facilmente. Quem valoriza a presença de Deus, família, santidade e propósito, não vende isso por prazeres passageiros. Um alpinista contou que em montanhas perigosas, alguns morrem não porque faltou força, mas porque decidiram pegar atalhos. O atalho parecia mais rápido, mas só que levou ao lugar errado. Nem todo caminho rápido é seguro. Então, irmãos, aqui nós vimos hoje o quê? A história de Esaú nos ensina que emoções podem distorcer decisões. O imediato pode roubar o eterno. Algumas escolhas trazem consequências permanentes. O propósito exige paciência. E quem não valoriza o espiritual troca facilmente o que Deus deu. Talvez existam pessoas hoje cansadas, frustradas, ansiosas e querendo até acelerar os processos. E o inimigo está oferecendo lentilhas, prazeres rápidos, atalhos, concessões, decisões impulsivas. Mas Deus trouxe essa palavra aqui hoje para dizer o seguinte: não troque o seu propósito por algo passageiro. Quero deixar aqui para você uma pergunta para reflexão, ou melhor, algumas perguntas para você refletir. O que você tem valorizado mais? Você tem tomado decisões baseadas em propósito ou impulso? Existe alguma lentilha tentando roubar o seu futuro espiritual? Quem vive pela pressa normalmente sacrifica o propósito. Necessidades momentâneas não podem definir destinos eternos. O inimigo sempre vai oferecer algo imediato para roubar algo eterno. Nem todo atalho vem de Deus. Quem não aprende a esperar pode perder aquilo que Deus preparou. Se essa mensagem aqui hoje falou com você, compartilhe com mais pessoas. E que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.